meus amores, estamos aqui novamente em um novo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos falar sobre a terceira revelação, que é sobre o Espiritismo, que vem trazendo grandes ensinamentos e esclarecimentos para nós na nossa caminhada evolutiva. Mas antes de iniciarmos esse estudo, nós vamos elevar os nossos pensamentos em oração, pedindo a companhia dos nossos mentores espirituais nesse momento de instrução que é tão importante para as nossas transformações mais íntimas. Então fechemos os nossos olhos e elevamos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade de estudo e pedindo que nesse momento os irmãos da espiritualidade maior possam estar presentes, contribuindo com suas instruções em inspirações e pensamentos positivos e edificantes. Que nossa caminhada possa ser cada dia mais iluminada, junto desses irmãos que nos acompanham e que nos conduzem em direção ao bem e ao amor. Que assim seja. Então, meus amores, vamos pegar o Evangelho, abrindo no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Na terceira revelação do Espiritismo é que nós vamos iniciar nossa leitura, tá? Do primeiro parágrafo. Então, vamos acompanhar essa leitura, depois a gente faz as considerações em relação ao texto. Tá? No primeiro parágrafo, então, nós temos: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas, incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então o Espiritismo ele vem com essa terceira revelação, e vem com o propósito de desmistificar os fenômenos espirituais através de uma doutrina que instrui, uma doutrina que esclarece e que atua dentro dos ensinamentos de Cristo, contribuindo para que esses ensinamentos sejam cumpridos. Então, a doutrina espírita consegue trazer esses esclarecimentos através da própria espiritualidade. Então, Jesus mesmo já falava sobre a reencarnação nas suas palavras, nos seus ensinamentos, Mas a linguagem que ele utilizava naquele período, ela era utilizada conforme a capacidade de compreensão daqueles povos. Então, muita coisa acabava ficando vaga, sem entendimento ou sendo mal interpretado. Mas mesmo naquele período, Jesus já vinha apresentando aos povos a imortalidade da alma. Então, a doutrina espírita, ela chega trazendo esses esclarecimentos através dos próprios espíritos, que eles vêm, nos orientam e nos trazem os conteúdos tão enriquecidos para que essa transformação mais íntima possa acontecer em cada um de nós. No item 6 nós temos o seguinte: a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte
um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então, o que prevalece são sempre as leis de Deus, e o Espiritismo, ele é essa revelação que vem tirando o véu da ignorância dos nossos olhos e nos preparando para um aprendizado mais racional, mais consciente, né? Onde a gente vai coletando as informações e vai passando pelo crivo da razão. Deixa de ser aquela fé cega, né? E passa a ser uma fé raciocinada. Por isso que o Espiritismo é também uma filosofia de vida, porque a gente raciocina em relação a tudo aquilo que a gente está estudando, em relação a tudo aquilo que a gente está aprendendo e começa a colocar em prática novas ações, novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos. Então, quando o Espiritismo surge com essa proposta de esclarecimento, ele passa por um período de descrença, né, de rejeição. A doutrina mesmo é questionada em muitos momentos devido à dificuldade de entendimento das pessoas em relação aos fenômenos que elas observavam. Então, os espíritos, através dos médiuns, que eram os intermediários dessas comunicações, eles trouxeram as respostas para todos os questionamentos que iam surgindo em torno da espiritualidade. Então, o Espiritismo, ele também vem para que se façam cumprir as leis de Deus. É um conjunto de aprendizado que a gente vai adquirindo e que a gente vai começando a colocar em prática, né, através dos ensinamentos que nós recebemos, tanto da doutrina, que é tão esclarecedora, quanto dos irmãos espirituais que vêm atuando nesse trabalho tão bonito. Então, nós vamos ler aqui o último parágrafo, o item 7, da nossa terceira revelação, que diz: da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo o mundo, o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e o prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, a doutrina espírita é isso. É um caminho precioso que a espiritualidade nos apresenta para aprender. É um convite para as nossas transformações mais íntimas, para que a gente possa ser melhor, né? Para que a gente consiga despertar essa luz que há dentro do nosso coração e ter um olhar mais fraterno para com aqueles que estão à nossa volta e que realmente precisam de nós. É praticar, é evoluir, tanto no sentido moral quanto no sentido espiritual. Então, essa é a doutrina espírita. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece final, né, agradecendo por essa oportunidade de estudo. Fechamos os nossos olhos nesse momento e agradecemos a Deus por este momento de aprendizado. Pedimos boas vibrações para os nossos lares e os nossos corações e que nós possamos sempre contar com o auxílio da espiritualidade maior, nos orientando, nos conduzindo por um aprendizado mais suave, mais leve e mais digno. Que nós possamos sempre compreender os desígnios de Deus na nossa vida e que possamos fazer cumprir as suas leis na nossa jornada. Que assim seja. Um beijinho em todos os corações e até o próximo estudo.